Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre as maiores entidades cósmicas criadas por H.P. Lovecraft. Gente, o tema desse ano do Agosto Cósmico são entidades Lovecraftianas. Já saiu aqui no canal todos os contos dos mitos de Cthulhu. Já saiu também no ano passado, em que o tema foi, o ciclo dos sonhos. Falei de todos os contos que fazem parte do ciclo dos sonhos. Então, tudo que eu for mencionando aqui tem a ver com todos esses contos, com tudo que o H.P. Lovecraft já escreveu, né? Porque eu resolvi fazer um compilado para trazer para vocês das maiores criaturas cósmicas que ele criou. Só que como é que vai funcionar isso? Primeiro a gente tem que entender que ao falar de entidades Lovecraftianas, a gente precisa pensar que, principalmente essas classificações, o próprio termo mitos de Cthulhu, eles surgiram póstumamente, né, depois que Lovecraft já tinha morrido, já que a maior parte das suas histórias, elas foram publicadas em revistas, né, e só depois da sua morte é que compilaram tudo, e um dos maiores responsáveis por isso foi o August Derleth. O August Derleth, ele era um contemporâneo até amigo do Lovecraft, e depois que o Lovecraft morreu, ele resolveu compilar os contos ao máximo, categorizá-los e também foi responsável por adicionar umas coisinhas extras aí, que ele, assim como outros autores, como Clark Ashton Smith, como Robert Bloch, como Robert E. Howard, acabaram contribuindo, né, para fazer crescer ainda mais, né, a mitologia Lovecraftiana. Os mitos, eles acabaram sendo divididos de diversas formas por diversas pessoas, podendo ser através de círculo de autores, podendo ser de maneira elemental, sabe? Alguns da água, outros do ar, outros do fogo, por aí vai, e até os estágios dessas entidades. E muita gente até mesmo criticou Derleth por tentar categorizar essas criaturas. Mas eu acho que a melhor forma de falar sobre elas para vocês, que seja mais fácil, mais tranquila, que é bem de boa para entender mesmo, é com a categorização que o Derleth fez em 4. A gente tem os grandes antigos, que são poderosos alienígenas que vieram das estrelas para a Terra. A gente tem os grandes, que são deuses da Terra mais fracos e por isso eles reinam na Terra dos Sonhos. A gente tem os deuses exteriores, que vivem nos cantos mais obscuros e longínquos das galáxias. E a gente tem os Elder Gods, que seriam aí os deuses ancestrais e que eles só vão aparecer mais pra frente nessa divisão que o Derleth fez, mas eles basicamente se opõem aí aos grandes antigos. Sem contar que a gente tem ainda um grande deus que não se encaixa em lugar nenhum e que eu vou falar dele mais pra frente, tá? Pra gente já tirar isso do caminho, eu já quero dizer que muitas das criações do Lovecraft tiveram inspirações em povos, em civilizações e até mitologias antigas. Então a gente tem aqui criaturas que vão desde a época dos fenícios até a Bíblia. E ele utilizou isso para uma inspiração desde questão fonética até mesmo para criar as criaturas que a gente vai ter aqui no seu universo, ok? Ok, então agora eu vou falar de cada uma dessas categorias e os seus maiores representantes. Então, vamos lá! Acho que uma boa é começar já falando dos deuses ancestrais, que muitas vezes são vistos como deuses que não fazem parte da mitologia Lovecraftiana em si, porque geralmente eles apareceram depois da morte do Lovecraft. Porém, em algumas das histórias, o Lovecraft fala de alguns desses deuses que aparecem aqui e que, na verdade, eles acabam se opondo aos grandes antigos, que são, eu acho que, os deuses mais conhecidos do Lovecraft. Eles acabam sendo, os deuses ancestrais, na verdade, uma força benigna que luta contra o mal. E, geralmente, eles acabam até aparecendo muito mais no ciclo dos sonhos como um todo. Eu acho que um dos principais representantes é o Nodens. O Nodens, que também é conhecido como o Senhor do Grande Abismo, apesar de ter esse nome, muito bizarro, muito estranho, ele aparece na figura de um homem cavalgando uma concha gigante que está sendo puxada por bestas lendárias. É sério, eu juro, tá? E aí ele aparece em histórias como A Busca Onírica por Kadath, The Strange High House in the Mist, mas a gente também tem outras entidades, até uma entidade ambígua, que é o Hypnos, que aparece num conto homônimo, e a própria Uther, de Os Gatos de Uther, que é uma história que eu gosto bastante, que vai falar sobre uma cidade onde gatos vivem e eles não podem morrer, e na verdade Uther é um deus que vem pra Terra como uma maneira de observar os
dos deuses mais malignos, até porque em A Busca Onírica por Kadath, a gente tem muito desses gatos, né, de Ulthar entrando nos sonhos para ajudar o protagonista. Então isso é muito bacana. Mas agora, então, vamos falar dos mais conhecidos, dos grandes antigos, e eu acho que o maior representante não só do cosmicismo e das criações do Lovecraft, mas também da cultura que a gente tem, é o Cthulhu, que é essa criatura monstruosa que parece um polvo, que tem, né, os tentáculos, né, na boca e tudo mais, mas que é uma mistura de dragão, porque ele também tem asas, e assim como os outros grandes antigos, ele veio, né, das estrelas para a Terra, reinou na Terra por um tempo e depois caiu em um sono absoluto até quando ele será despertado. Por isso que nas histórias que envolvem essas criaturas, a gente tem muitos cultistas, tanto, né, pessoas quanto criaturas. A gente tem muito disso com os profundos, cujo maior representante é Dagon, e também os Migo. Lógico, o Cthulhu, ele tem a sua maior participação em O Chamado de Cthulhu, mas ele também é mencionado em histórias como Nas Montanhas da Loucura, como em O Horror de Dunwich, como em O Sussurro nas Trevas. Eu falei de todas essas histórias no vídeo falando dos mitos de Cthulhu, vou deixar tanto na descrição quanto nos cards para vocês conferirem, mas essa coisa dos grandes antigos é que eles são algo tão avançado que qualquer pessoa que leia sobre, ou mesmo que acabe tendo um vislumbre de uma dessas criaturas, enlouquece nas histórias. Por quê? Porque o cérebro humano, ele não consegue lidar com essa coisa ilógica de que existe um conhecimento tão maior e por conta disso as pessoas enlouquecem. E isso vem muito, né, de uma visão mais nihilista do Lovecraft, de que o ser humano é insignificante, que existe tantas outras coisas além que a gente não conhece, que a gente acaba perdendo a cabeça. Isso aparece muito, principalmente quando está relacionado com os grandes antigos. E outras figuras muito icônicas são Gata-Notoa, que é, né, uma deusa muito antiga que acaba se encontrando em Yuggoth, que na verdade seria um lugar em Plutão, que na época Plutão tinha sido recém-descoberto, então tinha muita especulação sobre, e o Lovecraft acabou colocando em algumas histórias que alguns deuses se encontram em Yuggoth. E, inclusive, Gata-Notoa seria um primogênito do Cthulhu, como a gente tem no conto Out of the Eons. A gente também tem Yig, que na verdade é uma serpente que aparece em A Maldição de Yig, que saiu pelo nome da Zilia Bishop, mas que foi praticamente reescrita pelo Lovecraft, e que é uma serpente que ela pode ser uma serpente gigante, ela pode se transformar em uma serpente com asa, ela pode ter diversas formas, e ela mesma, a cor que caiu do espaço. Gente, a cor que caiu do espaço, né, que é uma história que vai falar sobre uma cor que cai numa fazenda, que ela tem um brilho estranho, que é uma coisa meio radioativa e que acaba trazendo mutações para as pessoas ao redor, mas também para a fauna e para a flora. A cor também é um deus e muita gente não sabe disso. Agora vamos falar dos grandes. Os grandes, como eu disse, eles são deuses mais fracos da Terra e por isso eles acabam reinando no mundo dos sonhos. Eles são protegidos por Nyarlathotep, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas algumas dessas deidades aqui dos grandes são, por exemplo, o Okranos, o Zokalar, Caracal, Lobon, Nath-Hortat e outros deuses menores que a gente acaba encontrando nas histórias do ciclo dos sonhos, como em A Maldição de Sarnath, A Busca Onírica por Kadath, Celephais e por aí vai. Enquanto os grandes acabam sendo personagens que não têm tanta profundidade assim, do outro lado, a gente precisa falar dos deuses exteriores. O que os grandes antigos representam para o ser humano, que seria o caos, a destruição, a morte, o fim de tudo, os deuses exteriores representam para os grandes antigos. Até Cthulhu tem medo dos deuses exteriores, para você ter uma ideia. Esse panteão, que o próprio Lovecraft na sua época chamava de outros deuses, eles se encontram em diversos lugares das galáxias, dormindo ali de boa, mas eles são terríveis. E o mais terrível de todos eles, né, o maior mal de Lovecraft é o racismo. Não, gente, mas realmente é. Eu tinha que falar isso, gente, porque realmente eu tenho vontade de entrar na história e sair no soco com Lovecraft. Mas não, o maior mal que ele criou foi Azathoth.
Azathoth, também chamado, né, do grande deus cego idiota, ele vive no centro do universo, onde ele está dormindo. E ele é tão poderoso que conforme ele está sonhando e ele se move, isso faz com que toda a realidade se altere. E ele criou muitos dos deuses. Ele é meio que o centro de tudo, não só do universo, mas das histórias do Lovecraft que a gente conhece como um todo. Ele domina todos e junto com Yog-Sothoth, que eu vou falar dele mais pra frente, que acaba sendo um deus que também reina junto com Azathoth, apesar de estar trancado pra fora do nosso universo, né, porque ele governa o tempo. Ele reina sobre esses deuses menores junto de Azathoth. E aí, depois do Azathoth, eu acho que o mais famoso, né, do Lovecraft é o Nyarlathotep. O Nyarlathotep, também chamado de o Caos Rastejante, ele é um avatar dos deuses exteriores. Então, ele é uma criatura que quer trazer muito caos e muita destruição para o mundo. Ele geralmente aparece na figura de um faraó egípcio, mas ele já apareceu de outras maneiras. Em Sonhos na Casa da Bruxa, ele aparece como um demônio daquele que a gente tem na cabeça, sabe? Que tem chifre e tudo mais. Esta é a imagem dele em Sonhos na Casa da Bruxa. E em O Habitante da Escuridão, ele aparece como um monstro que é tipo um morcego, mas com tentáculos. E ele também aparece em histórias como Os Ratos nas Paredes, como em A Sombra Vinda do Tempo. Sem contar que ele virou também uma figura tão icônica que ele aparece em outras histórias, como por exemplo, em The Courtyard, Neonomicon e Providence, do Alan Moore, ele aparece na figura de um personagem chamado Johnny Carcossa. E esse Carcossa vem, né, justamente também das histórias do Robert Chambers, pelo qual o Lovecraft foi muito influenciado. E até mesmo em Stephen King. O Randall Flagg, que é um dos personagens mais malignos do Stephen King, também acaba sendo chamado, às vezes, de Nyarlathotep, de Caos Rastejante, e ele até mesmo possui o Necronomicon em Os Olhos do Dragão, o que é sensacional. Uma outra grande entidade que acaba aparecendo como uma massa gigantesca, cheia de tentáculos e bocas, e que ainda anda em patas de cabra, sério, eu juro, e que é conhecida como a Cabra Negra da Floresta de Mil Crias, é Shub-Niggurath. Shub-Niggurath aparece em contos como The Mound, em que ela é vista como uma deusa mãe, e em Out of the Eons ela acaba ficando até do lado dos humanos em uma guerra contra os deuses, o que é até estranho porque, né, ela é uma deusa exterior, porém não só isso, ela é muito vista como uma deusa da fertilidade. Por quê? Porque ela seria aí a esposa de Yog-Sothoth. E ela também, né, acaba até sendo citada em outros contos, como em Um Sussurro nas Trevas e também em Um Horror de Dunwich, porque ela é esposa de Yog-Sothoth. E agora, depois de falar, né, dessas 4 categorias, eu disse lá no começo que tinha um deus que não se encaixava em nenhuma delas. E é ele mesmo, Yog-Sothoth. A primeira menção que a gente tem de Yog-Sothoth é numa novela um pouco mais longa do Lovecraft, que eu amo, que é em O Caso de Charles Dexter Ward. E, na verdade, ele é descrito como um conglomerado de esferas brilhantes. Sabe aquela ideia que a gente encontra em muitos livros de como são os anjos e de como são os demônios? É basicamente isso. Se é que faz algum sentido o que eu estou falando. Essa deidade, ela não se encaixa em nenhuma das categorias porque ela sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro, mesmo estando supostamente trancada para fora do nosso universo. Ela é tão poderosa que ela sabe de tudo que tem a ver com o tempo. E enquanto, por exemplo, o Nyarlathotep, ele consegue modificar coisas que tenham a ver com o espaço, o Yog-Sothoth, ele consegue, né, fazer tudo que tem a ver com o tempo. Exatamente por isso que ele tá trancado para fora do nosso universo, porque ele tem muito poder. As passagens mais marcantes dele são em histórias como O Horror de Dunwich, que ele acaba tendo, né, 2 filhos com uma mortal. Um deles acaba sendo, né, mais humano, mas que tem umas discrepâncias ali na maneira como ele se parece. E outro que é completamente monstruoso. Ele também é citado em Através dos Portões da Chave de Prata, que faz parte do Ciclo dos Sonhos, e em O Habitante da Escuridão. Mas, na verdade, foi numa carta que o Lovecraft
Lovecraft escreveu, porque o Lovecraft adorava trocar cartas com os amigos, que ele descreveu melhor como é Yog-Sothoth, né? Que ele fala que ele nasceu das brumas sem nome que foram criadas por Azathoth. E como eu disse, Azathoth é quem criou tudo. É o deus supremo e mais maligno. Só que, gente, uma coisa interessante de se observar sobre Yog-Sothoth é que junto de Shub-Niggurath, ele teve as chamadas blasfêmias gêmeas, que seria Nug e Yeb. Nug, que é um deus que controla os ghouls, que faz parte, né, do mundo dos sonhos de Lovecraft, ele é ninguém mais, ninguém menos que pai de Cthulhu. Pois é, Cthulhu tem toda uma família, gente, já deu pra perceber. Então agora que eu consegui fechar todo esse ciclo, unir tudo, eu espero que eu tenha conseguido ser clara para explicar um pouco mais das entidades Lovecraftianas mais icônicas, né, que a gente tem na nossa cultura. E por isso exatamente que eu acabei aqui utilizando a classificação do Derleth, porque realmente eu acho que é a mais tranquila para explicar, para fazer algum sentido até para mim, sabe? Porque conforme eu fui aprendendo sobre Lovecraft e eu fui amando o cosmicismo, eu comecei a estudar sobre. E chegou num momento que era tanta entidade que eu fiquei meio louca, sabe? Parecia que eu tinha lido o Necronomicon. Mas não, aí eu finalmente entendi por que é tão difícil da gente categorizar. E eu acho que essa categorização é a mais tranquila de todas. Gente, até perdi o fôlego, tá? Mas eu espero ter conseguido aqui falar um pouquinho mais pra vocês sobre essas entidades Lovecraftianas tão marcantes, tão icônicas e, né, mencionar aqui alguns contos que valem a pena você conhecer, se você quiser saber mais de cosmicismo, se você quiser conhecer mais dessas criaturas, se você quiser saber um pouco mais dessa mitologia criada por Lovecraft, sinta-se à vontade e eu espero que eu tenha ajudado nisso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, cosmicismo, Lovecraft, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já ouviu falar de alguma dessas criaturas. E se você é uma pessoa que gosta, né, da mitologia Lovecraftiana, qual é a sua favorita? E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.